Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre oportunidade, tá? Oportunidade para você que já trabalha aí no ramo da elétrica, tá certo? No ramo da elétrica, como técnico, eletrotécnico, ou até mesmo técnico de automação. Nós vamos falar um pouquinho sobre empreender, tá certo? O quanto a gente pode empreender aí nesse mercado aí brasileiro, tá certo? Tão aberto e tão às vezes muito pouco explorado, tá bom? Então, se você quer saber como talvez fazer um extra aí, ganhar um dinheiro por fora, vamos bater esse papo aqui, venha para o nosso Papo Tech, fica no vídeo até o final, que nós vamos tratar sobre esse tema, ok? Vamos lá! Salve, salve pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Viver de PLC e vamos para mais um Papo Técnico, tá? Aqui, para vocês que não me conhecem, eu queria me apresentar. Meu nome é Carlos Alberto, eu sou professor de automação do canal aqui Viver de PLC, tá? E aqui, como a maioria de vocês já sabem, nós discutimos os obstáculos que impedem você de se tornar um técnico 4.0, técnico mais valorizado do mercado de trabalho, tá bom? Então, gente, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo para o técnico, tá certo? E que técnico, Carlos? O técnico eletrotécnico, eletrônico, eletromecânico, o técnico de automação, de instrumentação, qualquer técnico, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre empreender. E por que nós vamos falar sobre esse tema hoje no nosso Papo Técnico? Olha só, muitas vezes as pessoas nem sabem que tem uma veia empreendedora, sabe? Eles não sabem, eles nunca pararam para pensar sobre isso. Eu me lembro que trabalhando com um colega simplesmente uma referência total na área de automação, e aí ele recebeu um convite para instalar um sistema no monitoramento do sistema de bombeamento, tal, e ele simplesmente falou, cara, eu não tenho interesse não tenho o meu trabalho aqui, eu não vou fazer isso não, tal. E assim, ele acabou não se interessando, né? E ali eu fiquei olhando de fora, né? Lógico, o convite tinha sido para ele, eu não tinha sido para mim. E eu fiquei pensando, poxa, seria uma grande oportunidade, né? Então, assim, isso é para dizer que geralmente essa veia empreendedor é uma coisa que tem dentro de você, né? Você acaba vendo oportunidade onde você quer que você vá, você fica vendo, observando as oportunidades. Mas nem sempre é assim, né? Então nem sempre a gente tem tá ligado nas oportunidades e tal. O que eu quero dizer com isso é que às vezes você é um pouco desligado, mas é porque você não parou para pensar nessas oportunidades e o quanto elas podem ser benéficas para você. Então, o nosso papo aqui, ele permeia mais ou menos esse despertar de vocês aí para essas oportunidades. Ou seja, onde você for, você olhar com um olhar mais clínico ali, mais cirúrgico, vendo talvez, isso aqui eu consigo fazer, isso aqui eu consigo entregar, isso aqui eu consigo, de repente, implementar, né? E aí você, de repente, quando você menos esperar, você vai estar dentro do mercado, sendo a referência, sendo solicitado pelas pessoas para fazer determinados serviços, né? Então, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque foi dessa forma que aconteceu comigo, né? Eu trabalhando lá, fazendo o meu cotidiano, voltando para o papo lá daquele meu colega, ele simplesmente sabia 100% em como fazer aquela implementação que pediram a ele, mas ele resolveu ficar ali meio que na vida dele ali. Ele falou, não, eu não quero esse tipo de problema não, depois o pessoal vai ficar me ligando, cobrando e tal, e eu não quero perder meu tempo com isso. É lógico que é uma opção, né? E às vezes também por falta também um pouquinho desse tino empreendedor, que é o que a gente precisa ter para topar esses desafios. A gente tem que ser um empreendedor, a gente tem que estar de olho aí nessas oportunidades, e nem sempre a gente também tem esse a ver, né? Mas assim aconteceu comigo, eu acabei fazendo um ou outro serviço e a coisa foi... Daqui a pouco o pessoal começou a me ver como uma referência naquele segmento. E volta e meia tá chegando convites, rapaz, então vamos fazer esse sistema, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso. E às vezes eu analiso, uns dá para mim fazer, outros já não dão para mim fazer por conta do meu tempo.
e a gente vai repassando. Mas o que eu observo em tudo isso é que existe aí um mercado muito carente, né? Muito carente de mão de obra que possa resolver problemas. Que expressão é essa, Carlos, você está dando aqui de resolver problemas? Um dos enfoques aqui do nosso canal, ele é muito voltado sobre gerar nos meus alunos, em todos vocês que me acompanham, transformar vocês em solucionadores de problemas. Problemas, quando eu digo problemas da indústria, da automação, né, do setor de manutenção, né? Vocês sempre olharem com um olhar de alguém que busca a solução com relação a um determinado problema, né? Todo projeto, já expliquei isso, ele nasce a partir de um problema. Existe o problema lá, e a partir desse problema a gente vai buscar a solução, e aí nasce um projeto que corrige aquele problema, ou seja, que anula aquele problema e traz um rendimento ao processo, seja ele qual for, né? Então, se você começar a pensar dessa forma, como solucionador de problema, se você começa a aguçar essa sua mente criativa, que todo mundo tem, né? Todo mundo tem uma mente criativa, todo mundo tem, porque nossa mente ela começa a funcionar a partir do momento que você começa a alimentar ela, né? Você começa a nutrir a sua mente ali deixa eu procurar a melhor palavra aqui, né? Você começa a adestrar a sua mente, eu usei essa palavra aqui, adestrar a sua mente e a buscar soluções. Então, quando você anda num lugar, você está sempre olhando ali com um olhar clínico das coisas, um olhar mais técnico, né? Um exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu fui uma vez no hospital lá no Recife, e quando eu cheguei lá, que eu entrei no hospital, aí tinha um estacionamento, e em cada andar do estacionamento dizia quantas vagas tinha. Aquilo ali eu achei legal, eu disse, poxa, isso aqui, já imaginou isso aqui no supermercado X que tem lá perto de mim? E se eu oferecesse esse tipo de serviço, seria legal, não seria legal e tal? Então, veja, a gente começa pensando e dizendo, pô, isso aqui dava para implementar, isso aqui dava para fazer. Então você vai pensando como uma mente de alguém que busca soluções, né? Que busca trazer facilidade aonde quer que você vive. E se nós chegarmos num país como o nosso, seja uma cidade talvez não muito pequena, mas assim entre cidade pequena, média e grande, é um celeiro, sem exagero nenhum da palavra, de busca por processos inteligentes, automatizados e que agreguem valor aos processos produtivos, tá certo? Eu me lembro lá em Feira de Santana, de um determinado estacionamento que, conversando, eu estava lá numa viagem com outro propósito e fiquei aguardando o pessoal voltar para o carro e eu fiquei lá conversando com o cara do estacionamento. Eu falei, já pensou se aqui fosse automatizado, se só ficasse aqui na cancela, tudo acontecesse aqui, você só fizesse cobrar mesmo, tal, essa cancela abrir sozinha, tal, e o cara ficou, pô, isso aí ia ser bom demais, porque eu tenho tantos funcionários aqui, eu já poderia eficientizar isso aqui mais e tal. Então, você percebe que quando você começa a desenvolver uma conversa, as pessoas têm a necessidade daquele tipo de produto que nós estamos falando aqui, que é a automação, né? Porque quando a gente fala assim, automação industrial, parece que só cabe a automação dentro da indústria. E não é isso, né? Eu já citei para vocês aqui exemplos de automação na irrigação, em criadores de peixe, de frangos, de tantos outros aí, fábricas de ração, né? Então assim, são o sistema de bombeamento, né, da cidade, né? Assim, captação de água da cidade. Então existem várias necessidades aí. Eu fui uma vez no sistema de captação de água de uma cidade, meu amigo, aquilo tava um lixão, né? E aí conversando lá com o camarada que era responsável pela manutenção, aí ele falou, não, já veio uma empresa aqui, mas ela cobrou tanto. E era um valor assim abissal, para não dizer absurdo, para aquela realidade, para a realidade daquela prefeitura, né?
E eu fiquei pensando, poxa, aqui dava para fazer isso, talvez até pela metade do preço, e eu ainda ganhando o meu, dá para fazer. Não, a gente não desenvolveu a conversa porque era uma cidade um pouquinho distante da minha, e eu não tinha assim meio que uma logística para estar ali, né? Por causa do meu trabalho secular, né? Mas se eu fosse um autônomo, eu com certeza pegaria aquilo para fazer e tocar um projetinho daquele que ia me render um quantitativo muito bom. Então, quando a gente fala em empreender, a gente fala justamente para poder trazer para junto da gente esse extra, né? Esse dinheiro a mais aí, esse recurso a mais que vem para o bolso da gente que acaba tirando a gente do sufoco, né? Ajuda a gente a pagar um boleto, ajuda a gente a melhorar a qualidade de vida da nossa família. Que, em resumo, para pessoas trabalhadoras como nós, tudo que fazemos é em prol da nossa família aí, né? E do nosso conforto, não é isso? Então, gente, desfocando um pouco aí do que seria a automação, né, de pequenos projetos, das oportunidades, né? Então, a gente começa a conversar com as pessoas, eu falo, não, cara, por que você não faz isso e isso? Então, eu interajo com alunos, olha só, tem alunos que são verde, e os caras já ficam pensando assim, tudo isso faz parte justamente da metodologia que a gente usava em sala de aula ali, né? E pessoas que assistem o canal aqui, que bota cada comentário aí fervendo, cara, né? Tem um camarada que acompanha lá pelo Instagram, eu vejo sempre ele lá mais no Instagram, e ele já é um autônomo, empreendedor, então ele tá sempre falando, pessoal, eu tô pensando em fazer isso, tal. Poxa, que bacana. O cara tá lá com a mente fervendo de ideias, e às vezes eles esbarram só um pouquinho mais na falta de conhecimento ainda, porque alguns deles estão começando agora com automação, mas é um processo natural. Mas dá pra gente começar com pequenos implementos ali, de coisas pequenas, que a gente depois vai aumentando o grau de dificuldade, e quando a gente menos imagina, a gente já está com um projeto bem mais incorporado, um projeto bem mais vistoso, né? E faz parte, e é assim que tem que acontecer mesmo. Não dá para a gente sair do 0 ao 100% da noite pro dia, né? A gente precisa ir em passos, mas o que a gente tem que fazer é continuar a nossa caminhada, porque com certeza lá na frente a gente vai ter benefícios de tudo isso aí, tá bom? Então, quando a gente fala de automatizar, às vezes uma solução simples como essa daqui, ó, você pega Mas vamos olhar aqui para esse camarada aqui, ó, que isso aqui é o Click, né, da VEG. Imagina aí, um equipamento desse aí, ele tem 8 entradas digitais e tem 12 entradas digitais, né? E 8 saídas digitais. Então dá para você acionar 8 equipamentos, né? Então, a depender do modelo, isso aí é só uma foto ilustrativa, né? Se você for olhar aqui na minha bancada, ó, deixa eu apagar ele aqui agora. Ó, na minha bancada aqui atrás, aqui atrás, ó, eu tenho um aqui, ó, tá vendo? Na minha bancada. Tá, esse aqui eu comprei no Mercado Livre, baratinho na época, já faz um tempinho já que eu comprei, né? Eu comprei, eu acho que 3 num pacote aí que eu comprei aí, usados ele, né? E já usei alguns em projetos aí de irrigação e fiquei com esse aqui para minha bancada, né? Então assim, mas existem vários modelos, tá? Existem modelos com comunicação RS485, existe com entrada analógica, existe com menos saída, existe com módulos, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Você pega um clique desse, ó, você pode comprar um clique um pouquinho menor, como é esse aí da imagem aqui, né? Aqui, ó, né? E os módulos aí, né? Tem uns módulos que você pode ir agregando ele e deixar ele mais robusto, porque você pode chegar assim e dizer, poxa, professor, mas eu tô fazendo aqui esse meu sisteminha aqui, aí tem mais de 12 pontos, você pode comprar um módulo desse aí e colocar. Ah, professor, esse aqui que eu tenho não tem entrada analógica, você pode comprar o módulo da entrada analógica e agregar nele para poder fazer a leitura que você está precisando. Ele não é um PLC, ele é um relé programável, mas dá para você fazer muitas coisas com ele, né? Só para vocês terem uma ideia, na minha cidade, eu não sei como é que é hoje, mas antigamente a trava da porta do banco quando encerra o atendimento, o desligar o ar-condicionado, desligar a iluminação e a placa do banco, aquela de fora, que fica o letreiro ali do banco,
né? Ele era um clique desse aí que fazia tudo, né? Por que que eu sei? Porque um dos meus alunos lá da escola técnica dava manutenção e falou: poxa, professor, foi muito bom aprender aqui, porque agora eu posso mexer lá, já alterei algumas coisas que me pediram, tal, que eles queriam que alterasse, eu soube fazer isso aqui, né? Então assim, veja que numa cidade pequena, existe um clique lá que faz uma automação. E pode ser que um outro comerciante tenha essa mesma necessidade na loja dele lá e ele não sabe quem pode fazer isso. E aí fica você botando um programador horário, não sei o que e tal, 2, 3 programador horário, cada um para fazer uma coisa, onde você poderia usar um clique desse aí e quem sabe até dar muito mais informação àquele dono daquela loja ali, né? Deixar uma coisa mais moderna para ele ali com o uso dessa tecnologia. Então, quando você começa a pensar como alguém de automação, você começa a ver e achar solução aonde você passa, né? Você vê, minha mulher, de tanto me acompanhar e ver eu falando, eita, pô, isso aqui podia ser automático, podia ser não sei o que. Volta e meia ela também fica dizendo, eita, aqui ó, tu já olhou isso aqui dava para automatizar, não dava? E ela nem é da área nem nada. De tanto que eu falo, pô, isso aqui ia ser bacana, tal, contar quantos carros entraram, quantos saíram, papapá. Então assim, a gente vai ficando assim com a mente fervendo o tempo todo. Mas não só deixar a nossa mente fervendo, como também poder tirar um recurso disso, né? Ou seja, aproveitar essa oportunidade, né? Então, assim, sobre o nosso papo é sobre isso, né? Então, se a coisa tá feia para você que está aí no mercado, que está empregado na indústria, né? E de repente você olha e fala, poxa, eu nem quero sair da empresa, e promoção dentro da empresa é um negócio muito difícil. Então, como é que eu faço para aumentar o meu ganha-pão a mais? Hora extra não dá para a gente contar, porque às vezes a gente tem a hora extra e às vezes a gente não tem, porque tem contenção de custo na empresa e a primeira coisa que ela corta é a hora extra, né? Ela faz de tudo para você fazer tudo dentro daquelas 8 horas e deixa para segunda-feira, mas ninguém faz sábado nem domingo de hora extra. Então, empreender parece ser um meio bem interessante para a gente poder ter um extra, né? Eu conheço várias pessoas que fazem um extra com energia solar, com automação, com serviços de elétrica, desenvolvendo projetos elétricos residenciais, prediais, não só fazendo o projeto, como montam uma equipe para fazer a execução, e eles fazem aí nos sábados, nos feriados, e assim vão complementando a sua renda, fazendo seu pé de meia ali para poder dar uma qualidade de vida à sua família. Porém, eu chamo a atenção aqui para essa parte de automação, porque é algo diferenciado, é algo que você não encontra com facilidade quem possa desenvolver isso. Então, daí nasce, e a gente está falando sempre aqui no nosso canal, a necessidade de você conhecer a automação, de você entender de automação, tá certo? Então vamos lá. Bom, dito isso, você pode, de uma forma um investimento muito baixo, você fazer uma automaçãozinha aí, ó, com a IHM alfanumérica e um clique 02. Esse aqui é um IHM da Delta, né? E um clique 02 aí, onde você tem que comprar ele aí com a comunicação 485 ou RS232. E aí você aprende. Agora, você precisa aprender a programar um e a programar o outro. Bom, se você tá aí achando que, poxa, aí é muito difícil, aí, professor, complicou, agora ficou meio complicado e tal. Cara, não esquenta com isso, tá certo? Se você não conhece nada do Clique 02, eu já vou logo lhe dar uma dica aqui. Vai lá nesse canal aqui, tá? Entra lá dentro do canal, vai lá numa playlist, tá certo? E lá nessa playlist você vai fazer o seguinte, você vai entrar lá no Programação em Ladder, no Clique 02 da VEG. Tem lá 8 aulas fazendo um projeto do início ao fim. Então vale muito a pena. É uma das playlists mais maratonadas aqui do canal, onde você vai aprender do zero a usar e programar em Ladder o Clique 02. Lógico, depois você vai ter que aprender a programar IHM para poder fazer esses dois conversarem, tá certo?
Mas assim, é isso que eu estou dizendo. Você vai buscar e você acaba... Rapaz, quando você tem a dificuldade de fazer o primeiro, mas no segundo você já começa a ganhar uma corpagem, daqui a pouco você não quer mais essa IHM alfanumérica, você já quer uma IHM gráfica, e aí você vai evoluindo, tá certo? Você vai evoluindo. Eu estou dando um exemplo aqui do Click 02 com essa IHM Delta, mas cara, olha só, você tem várias opções. Esse outro arranjo aí é o Rion da HI Tecnologia com a IHM da HI Tecnologias. Então, é uma empresa brasileira também, como a VEG, onde você tem esse arranjozinho aí, onde você pode tranquilamente criar um projetinho aí e modernizar algo. Outro dia eu estava numa cidade pequena também, tá certo? E conversando lá com um produtor, produtor rural também, tá? E aí o cara falou assim, não, eu tenho ali uns compressores. Cara, quando eu entrei lá na sala dos compressores, aquilo era uma bagunça, meu amigo, uma bagunça. Compressor, não sei se vocês sabem, mas é um negócio meio caro. E aquilo tava zonado, cara. E eu disse, tá, poxa, bicho, aqui cabia uma reforma boa. Rapaz, chega os olhos brilham assim, aparece aquele cifrão lá de dinheiro. Eu digo, rapaz, aqui, bicho, que oportunidade, cara. Que negócio bacana, né? Então, eu fiquei ali, eu disse, poxa, mais distante de novo de onde eu morava, né? E eu trabalhando, né? E graças a Deus pelo meu trabalho, graças a Deus, né? Meu trabalho é muito bom, é muito bom mesmo. E eu fiquei pensando, poxa, aqui é uma oportunidade de ouro, né? E assim, eu não acho difícil se eu voltasse lá nesse mesmo lugar, tá lá carente da mesma situação, tá? E o cara começou a me listar um monte de problema que acontece, da dificuldade dele de operar aquilo, tal. Falei, poxa, com tão pouco a gente consegue fazer um negócio muito bacana aqui. Muito bacana aqui. E quando eu falo assim, dá para fazer um negócio bacana, eu não estou pensando que só dá para fazer um negócio bacana aquele tech de automação super. Não. Basta um cara que deseja aprender automação, que começa a aprender automação e que é persistente e que gasta seu tempo estudando, que ele vai conseguir fazer aquilo sem nenhuma dificuldade. Só para você ter ideia, nessa imagem aí, esse Rion aí, um rio desse aí, ele já conseguiria fazer, talvez ele não conseguiria atender lá porque eram 3 compressores, tá? Mas um Rion desse aí, ele custou para mim, há um tempo atrás, eu tenho um aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, lá do lado do clique ali, ó, tá ele aqui, ó, tem um aqui, ó, pretinho, tá vendo? Eu comprei ele por R$900, tá? Foi um preço na época promocional, mas vamos supor que um troço desse hoje está R$1.200, né? Um IHM dessa aí uns R$700. Pronto, você já está um conjunto aí que dá para fazer muita coisa. Sem se falar que esse equipamento aqui, ó, bem diferente do da VEG, ele tem aí um protocolo MQTT, que dá para você conversar com vários dispositivos aí, IoT, né? Internet das coisas, né? Então dá para você implementar muitas outras coisas aí, muitos outros equipamentos, trazê-los aí para essa automação que você deseja. Inclusive sem fio. Você tem modelos de Rion aí que são sem fio já. Você não precisa nem cabear ele para ter a conexão da rede, né? Para colocar ele na rede. Esse modelo aqui da foto, ele não tem o RJ45, mas geralmente tem Rio que vem com o RJ45 ou vem com a anteninha Wi-Fi, que é para você colocar e pegar ele via Wi-Fi. Você pode acessar ele com mais facilidade, entendeu? Então, gente, assim, é um rio, tá? Não é um Rion. É um rio de oportunidades, tá certo? Então, eu citei aqui alguns exemplos para vocês, exemplos que eu vi, tá? Talvez eu me depare às vezes com exemplos que para um cara iniciante já não dá para fazer, tá? Mas assim, no mercado, oportunidade tem para quem está começando, para quem está um pouquinho mais maduro e para quem é experiente. Tem de sobra oportunidade. A única coisa que vai diferenciar entre você
aproveitar essa oportunidade ou não é o seu conhecimento, tá? É o conhecimento que você tem que desejar adquirir. Cara, nenhum benefício vem pra gente sem sacrifício, tá certo? Sem sacrifício a gente não consegue chegar a lugar nenhum. A gente só consegue chegar a algum lugar quando a gente de fato se desprende, né? A gente se desprende a pagar um preço, né? A trocar o excesso da resenha do futebol por horas de estudo, né? O excesso da, sei lá, do barzinho por uma possível visita a uma determinada fábrica que tem aí na sua cidade, ou um setor produtivo rural que tem na sua cidade. Você vai lá como curioso, vai vendo o que você pode fazer, o que você pode implementar para melhorar a situação daquela empresa ou daquele comércio ou daquela situação em si que se apresenta como um problema, né? Outro dia um aluno, ele entrou em contato comigo e ele falou: professor, eu estou precisando de ajuda, professor, tal. Ele é aluno assim, ele acompanha o canal, né? O canal. E assim, ele toda hora ele fala assim: ah, não sei o quê, porque investir, vai ter que achar um curso barato, tal, não sei o que. Cara, você tem que se desprender disso, cara. Você tem que tirar a cascavel do bolso, você precisa investir no seu conhecimento. Você precisa investir, não tem jeito, cara, né? Então você precisa investir. Não, porque tá tendo várias oportunidades aqui de fazer automação e eu tô vendo que a automação, diferente dos outros serviços que eu faço, a automação é mais caro, o pessoal paga. Mas eu tô tendo com dificuldade, eu não consigo fazer tal. Aí eu falei: pronto, e você... Isso aqui você conhece? Não. Você já fez algum curso? Não, nunca fiz não, porque não sei o que, eu acho caro. Quando ele foi falar os valores, eu disse: cara, como é que um curso desse é caro, pô? Aí ele já tinha me dito quanto é que o cara queria para fazer um projeto dele. Ó, você já viu quantas vezes o valor do projeto paga esse curso? Mas aí eu ia fazer sem saber. Eu disse: não, cara, mas é assim, você se prepara para as oportunidades e não você espera a oportunidade para ir se preparar. Não, aí vai ter alguém preparado para pegar a oportunidade. Então é assim, você precisa investir, acreditar para você poder ter as oportunidades. As oportunidades elas vêm para quem se prepara, tá certo? Então, conversei com ele ali, eu disse: olha, cara, começa a fazer aí alguns cursos, começa a ler mais, né? Se você ainda não quer fazer o curso, beleza, mas começa a gastar tempo seu aprendendo sobre os assuntos que você não quer. Vai tentar fazer então, tenta estudar só, tenta ver os vídeos aí da internet, passei os links lá das playlists para ele, ó, maratona isso aí, cara, ó, 0800, maratona isso aí, tal. Aí outro dia eu falei com ele, eu disse: aí já maratonou isso? É porque eu tô corrido, tal. Então, cara, assim você não vai chegar a lugar nenhum assim. Você vai ver, sabe o quê? Você vai ficar sentado assistindo outro pegar a oportunidade. E aí passou-se um tempo, daqui a pouco ele me ligou de novo e a gente bateu um papo. Bateu um papo aqui de acho que 1h30 mais ou menos. Falou: porque veio um cara de uma cidade tal e ele tá pegando o serviço tudo, cara. E ele não só fez o que eu ia fazer, como ele cavou e fez outros. E tá aqui dominando o mercado só. Esse é um empreendedor, tá certo? Então, o empreendedor ele investe, tá certo? Para que na hora da oportunidade ele esteja pronto para atender, tá certo? Então, gente, o nosso papo ele encerra por aqui. Eu espero que você tenha pensado em tudo isso que eu falei com você como oportunidade, tá? É isso que tem que fazer parte da nossa vida, está ligado às oportunidades. Se você estiver ligado às oportunidades, você com certeza vai estar atento, vai estar pensativo, você vai estar analisando, você vai estar se preparando, porque na hora que aparecer a oportunidade, já dizia um ex-chefe que eu tive, a oportunidade é um bicho cabeludo na frente e careca atrás. Que negócio, pressão doida danada. Ou seja, oportunidade, ou você pega ele de frente, ou depois que passar você não consegue mais, não tem aderência para pegar. Vai embora.
E aí outro que estiver preparado vai pegar aquela oportunidade. Tá bom? Então, ao invés de você ficar reclamando, você ficar cabisbaixo, com um boleto na mão e dizendo, poxa, eu não ganho aumento, eu trabalho pra caramba, tal, 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 tal. Quem sabe se você potencializar tudo isso para o conhecimento, buscando conhecimento, você não consegue transformar isso em recurso que melhora a sua qualidade de vida, tá? E eu não estou aqui dizendo a vocês que nada disso é fácil, muito pelo contrário. O que eu quero deixar a vocês bem claro é que nada vem até a gente sem preço, tá? Tudo é precificado, né? E quanto maior você quer, mais alto você quer subir, maior é o preço que você tem que pagar. Então é assim. Você veja que o nosso papo aqui é bem diferente daqueles papos que a gente fica prometendo coisas que são muito fora da curva e que é para um nichozinho de pessoas muito pequenas, né? Então o nosso papo ele permeia muito dentro da realidade, é um papo muito reto aqui com vocês, é um papo técnico, mas é mostrando a vocês que há uma luz aí no fundo do túnel, tá certo? No fundo do túnel tem uma luz, basta você olhar para ela e você começar a caminhar, que com certeza as coisas vão se abrir, tá certo? Eu recebo aqui vários feedbacks aqui no canal, pessoas que estavam paradas sem estudar, pessoas que eram só eletricistas, que começaram um curso técnico, e outras que já até estão acabando o curso técnico, mas já estão vendo o resultado, já estão aumentando os seus ganhos, dizendo, poxa professor, quanto tempo perdido? Não olha para trás, deixa que passou. Vai agora olhar para frente e prosseguir, tá certo? Então, gente, forte abraço para vocês, até o nosso próximo vídeo, fica com Deus e fique atento às oportunidades, tá? Por mais que a crise esteja se avizinhando aí, vai sempre haver oportunidade, mas ela é para os que estiverem preparados. Forte abraço.